Olá, boa noite a todos. Seguindo aí o nosso bate-papo sobre empreendedorismo feminino, a gente começou essa conversa aqui no Instagram da Moneta no início do mês de março, em que a gente se propôs, né, a conversar com mulheres que se dispõem a reinventar a sua vida, né, de alguma maneira, né? E a gente tem aí tantas histórias bacanas de mulheres que fazem isso de uma maneira, cada uma muito particular. Então, nesse começo de mês, a gente já ouviu algumas histórias. Essas histórias estão todas disponíveis lá no Instagram, aqui no Instagram da Moneta, no IGTV. Quem quiser depois vai lá para conferir as várias histórias que a gente tem aqui para contar. E hoje eu tenho uma história muito especial de uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande pela história dela, né? E pela forma como ela escolheu de carreira. Ela era uma profissional de TI e foi para uma área de desenvolvimento organizacional e ela tem feito um trabalho maravilhoso aqui com a gente. Então está aqui comigo hoje a Neila. Tudo bem, Neila? Seja bem-vinda. Boa Olá, noite. olá, tudo Você está me bem, ouvindo gente? bem? Tô te ouvindo bem. E você? Também estou te ouvindo bem. Muito bem. Muito obrigada, Bom, viu, Neila, por estar aqui com a gente. imagina, prazer todo meu. Então, eu estava comentando deste mês de março, né? A gente contando essas histórias diferentes de mulheres que escolheram empreender, né? Cada uma à sua maneira. Estava convidando Sim. o pessoal aí para conhecer as outras histórias, mas a nossa história de hoje é a história da Neila. E eu queria que você contasse aí quem é a Neila, brevemente, porque depois a gente vai poder contar mais detalhes aí sobre a sua É, história. eu sou paulistana, casada, moro em Jundiaí, tenho dois filhos adultos já e um filho adotado, né, de coração, que é especial. Eu trabalho com consultoria de processos, indicadores operacionais e sou docente de competências técnicas e comportamentais. Acho que esse é um resumo. Certo, Neila, deixa eu ver se. Eu acho que eu tô. Não sei se eu tô travando ou você. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá bom. Então, e essa também essa profissão de docente, né? Então aí você tá jogando Sim, aí, como toda mulher, em sim. várias posições. É, A Ana falou que tá dando eco na sua fala. Então, se você quiser só ajustar o microfone, talvez seja só algum ajuste, tá? Aí a tá. gente já começa com esses ajustes Melhor, feitos para todo mundo poder te ouvir bem. melhorou? Melhorou? Vamos ver se as pessoas ajudam a gente. Que eu Para não mim, eu tô tô com te nada ouvindo bem. aberto, nem da internet, nem outro aparelho, nada ligado aqui. Tá bom. Não, tudo bem. Eu tô te ouvindo bem, mas se o pessoal tiver alguma coisa, e às vezes também Tá, é só pontual da Ana, se tiver mais alguém, o pessoal comenta que ajuda a gente aí a deixar esse áudio bem bacana aí pra gente poder conversar, né? legal, Bom, tá certo. a, a Neila, eu conheci a Neila há uns anos atrás, há uns, acho que quase 10 anos atrás já faz um tempinho, o tempo passa rápido, né? É, a gente não percebe, mas ó, Passa bem rápido. A gente trabalhava numa mesma empresa, né? Eu ainda estou trabalhando na Centauro, a Neila também estava lá com a gente. Ela era de TI, ela era gerente de TI, que é uma área bem masculina, né? Então você ter uma gestora mulher na área de TI hoje não é tão comum, há 10 anos atrás era menos comum ainda. Então ela sempre teve essa posição assim de destaque naquilo que ela se propôs a fazer. E aí eu queria que você contasse para a gente como que foi esse seu processo, né? Essa sua formação de carreira, e como que você chegou aí no auge de uma carreira de TI, e como que você fez essa transição posterior aí para essa escolha aí de ser empreendedora. eu fui para a área de TI através de um concurso público para ser secretária da área de TI da Telesp, ainda antes dela se tornar a Telefônica. A gente Certo. estava lá no começo dos anos 90, né? E aí quando eu Uhum. cheguei, eu encontrei uma área nova, diferente de tudo que eu tinha tido oportunidade de conhecer como secretária.
Uhum. E aí eu pedi para o meu gerente se eu podia trabalhar com suporte, né, de sistema, de suporte de TI. E aí Isso ele me aqui, deu a oportunidade, a gente está falando de dos uma anos época que 90. poucas mulheres se aventuravam nessa área de TI, né? Era muito É, masculino, assim, né? na verdade não tinha quase, né? Tinham poucas, já tinha lá na época, já tinham duas meninas trabalhando com suporte, mas a grande maioria era homens, né? Então, hoje a gente já tem uma representação mais importante, mas naquela época, no início dos anos 90, já era. Então, a minha primeira migração de carreira, ela foi sair da parte administrativa de secretaria e ir para suporte de TI, né? E depois eu caminhei dentro de TI para a parte de suporte, de atendimento, de treinamento de usuário para usar a tecnologia, né, transformar aquela Uhum. linguagem técnica numa linguagem capaz dele entender a tecnologia. E aí eu fui me desenvolvendo na parte de processos de TI, né? Aí eu Uhum. fui evoluindo a minha carreira para a parte de suporte, mas pensando no atendimento, nos indicadores, dentro e fora do prazo, quantidade de atendimentos, tipos de atendimento. E a gestão do Service Desk, na época chamava Help Uhum. Desk, era uma coisa relativamente nova em TI. Né? No mundo já As era pessoas estavam. prática, mas no Brasil era métricas, né, de, de gestão, era coisa rara, né? Então, para mim foi uma escola, né, é uma área muito interessante. Naquela ocasião eu me dediquei muito, né, para estudar, para entender toda a tecnologia, para poder suportar, mas a carreira para a gerência de governança de TI, que tinham processos, né? E aí entra toda a parte de teste, treinamento do usuário, homologação e etc. Até porque era Eu, muito novo ainda no Brasil, né? As pessoas estavam é, aprendendo a lidar com a tecnologia no dia a dia do trabalho, né? é, mas a TI ela exige umas escalas loucas, né? A gente passa muitas horas trabalhando, tal, e nessa vida, né, você vai tendo que se manter atualizado. Então, você tem que estudar muito para você conseguir acompanhar a evolução dos processos e da própria tecnologia, né? Então, se você imaginar que eu mudei de secretaria, né, de ser secretária para ir para TI, e hoje a grande maioria das secretárias está na mão das pessoas no celular, porque ela recebe o valor. As Ô, atividades que eu Neila, realizava nos anos 80 para fazer. Opa, ô, Neila, Neila, você tá me ouvindo? Neila, você tá me ouvindo? tô te ouvindo. Eu não sei se para o pessoal também, mas tem hora que você está falando, vai travando, e depois que vem a sua fala. Eu queria só que o pessoal ajudasse aqui com a Pode gente, ser. se é só minha conexão, pode ser minha conexão, se for, eu refaço a conexão aqui, ou se é com você, porque eu acho que está tendo alguma Você, interferência. Eu não sei se é o Wi-Fi, se está próximo, mas é da imagem também, não é só o eco do microfone. tá. Você acha que a Deixa eu gente, que você sair, está perto do. e entrar de novo. Isso. Acho que é melhor. Tá bom. Peraí. Só checa como é que tá a sua conexão do Wi-Fi, tá bom? Tá. A Neila vai voltar já, ela só vai checar como é que tá o Wi-Fi dela. A gente está falando de tecnologia e a gente vê o quanto que a gente tem a tecnologia como um grande aliado nosso para poder trabalhar, permitir que a gente faça contato, permitir que conversas aconteçam, que coisas sejam compartilhadas. Mas também tem hora que a TI a gente tem que ir dando um jeitinho, né? Então a gente vai conversando aqui enquanto a Neila acessa de novo. Então ela vai reiniciar o Wi-Fi dela, né? Vai fazer a conexão do Wi-Fi novamente para ela poder acessar e a gente ter uma conversa mais fluida, tá bom? A Josi está falando para ela tá sem som.
Josi, para você estava sem som o da Neila ou o meu também está sem som? Depois só responde aí, só para a gente poder conversar. Acho que a Neila voltou. Vocês estão me ouvindo? Ó, acho que agora vai dar certo. Vamos ver agora, Vamos ver Neila, se se a gente voltou. consegue. Isso, agora tá ok. O pessoal está dizendo que tá ok. Vamos continuar nossa conversa. Você estava contando do seu desafio aí, né, de ser secretária e ir para a área de TI, como que você foi desenvolvendo esse seu trabalho nessa área de helpdesk aí durante um tempo, né? Tem que estudar muito, né? Não sei se tá travando, viu, Neila? Eu tô assim, eu não sei se é só comigo. Deixa eu ver aqui o que as pessoas ajudam a gente com esse processo. Você tá no Wi-Fi ou você tá nos dados do celular? Do celular. Infelizmente, eu não consigo usar o computador, que aí eu teria o cabo de Eu rede acho. para ficar mais estável, né? Mas você não consegue conectar no Wi-Fi do. Então, Vamos eu ver estou se. no Wi-Fi no celular. Ah, tá. Não é dados móveis, não, né? Não, eu estou no Wi-Fi do celular. É que algumas pessoas estão dizendo que está travando também, tá vendo? Não está dando para ouvir. A Neila está travando. Algumas pessoas, o pessoal está ajudando a gente aqui Tá? a tentar Deixa achar eu, aí o. deixa eu ir mais perto lá do roteador para ver Isso. se melhora, Pode tá ser. bom? Vou mudar de Vai. lugar, tá bom? Eu acho que isso vai melhorar, isso vai resolver. Obrigada, viu, gente? A Mariângela do Formigueiro falou que ela está travando, a Josi também. Então, o que ela vai fazer? Ela vai até o local onde está o sinal do Wi-Fi, e aí eu acho que a gente consegue continuar bem sem interrupções, tá bom? Então, assim, só para contar um pouquinho, enquanto a Neila entra, a gente está com esse projeto esse mês. Nós já fizemos aí grandes bate-papos, né? A própria Josi Pimentel, que está aqui com a gente falou sobre o processo dela de empreendedorismo, que é uma história super bacana, super bonita, em que ela joga em várias posições e como ela consegue fazer isso. A Mariângela do Formigueiro, que a gente estava junto na quinta-feira, né, Mariângela? E foi muito gostoso como a gente conversou sobre, na quinta não, na segunda-feira passada, dia 15, e a gente falou muito sobre o processo dela de transição, que foi após os 60 anos, né? Então dá para a gente recomeçar, começar uma carreira nova e fazer a diferença nas escolhas que a gente faz em qualquer idade. Então, obrigada, Mariângela, de você estar aqui. E que bom que a gente contou a nossa história. Então, acho que depois o pessoal pode aproveitar e conhecer essas histórias. A Vanessa também, que está aqui com a gente contou e conversou um pouquinho também sobre a transição dela, que é uma história muito diferente da história da Josi, da história da Mariângela. A gente teve a Joyce com a gente aqui também, a Carla Palácio. Então, são mulheres diferentes que foram para o caminho do empreendedorismo de forma diferente. Então, não existe um jeito certo de empreender, não existe só uma única regra, um único jeito de fazer. Né? Precisa existir vontade, disciplina, disposição para essa mudança, né? E é muito interessante ver como cada mulher vai encontrando esse caminho, ela se resolve, ela se dispõe, ela faz. Às vezes por necessidade, às vezes por escolhas, às vezes a necessidade vira uma missão de vida, né? O fato de ter começado com a necessidade. Então essas histórias são bem contadas lá e vocês podem compartilhar lá com a gente e conhecer um pouco mais dessas histórias e ver como faz diferença a gente conhecer e se inspirar, né? Não precisa ter um jeito certo, não precisa ter gente que tem dinheiro para começar a investir, outros não têm, então vão por outros caminhos, mas o importante é o processo de começar. Na semana que vem, ainda nessa semana, na quinta-feira, eu converso com a Valéria Rocha, a história da Valéria é muito legal, ela também é uma mulher que veio de TI, então a gente vê como mulheres conseguem sim, em áreas que são consideradas a princípio muito masculinas, ter uma carreira
e se dar bem nessa carreira. E a Valéria depois fez um processo diferente, ela foi trabalhar no segmento de moda, ela se aposentou, se preparou para isso e foi para o segmento de moda. E a gente vai contar também como a Valéria fez essa transição. E para a gente fechar o mês de março, né? Fechar as nossas conversas, na segunda-feira eu estarei com a Isis. A Isis é uma amiga também muito querida, que, assim como a Mariângela também foi para a área da doceria, da confeitaria, ela mora no Paraná, e ela teve que mudar por uma questão de família, né, para acompanhar o marido, que passou num concurso público. Ela é biomédica e trabalhando como biomédica lá em São José dos Pinhais, ela descobriu aí uma coisa bacana da família dela, que é essa relação muito forte com a confeitaria, e ela começou a confeitaria e hoje ela tá aí se destacando, super se destacando em São José dos Pinhais nessa área de confeitaria. Então é uma história que também tem a confeitaria, como a história do formigueiro, mas é muito legal porque ele tem uma forma diferente de fazer isso. Vamos ver se a Neila voltou, que aí a gente continua o nosso papo com a Neila, que a história dela é maravilhosa. Ela tem um projeto muito bacana voltado para mulheres e a gente vai poder contar. A gente não pode deixar de contar essa história. Tudo bem, Neila? Vamos ver se a gente consegue te ouvir melhor, todo mundo. Vamos ver se melhora. Se tiver ruim... Super melhorou. Super melhorou. Tá. Se não, eu tiro o fone para a gente ver se melhora o som, tá bom? Não, para mim agora ficou ótimo. Se alguém tiver alguma consideração, pode passar que a gente vai ajustando aqui, não tem problema. Neila, a gente estava contando da sua carreira na área de TI. Você contou um pouco para a gente como você começou lá na antiga Telesp e como que você foi se desenvolvendo nessa área de TI, que é uma área muito técnica, que exige aí uma qualificação bem específica. Constante, né? A gente tem que ir acompanhando tudo o que está acontecendo para se atualizar, algumas metodologias novas, né? E aí a minha especialização, que é a faculdade de TI, 2 certificações internacionais, aconteceram no início dos anos 2000. E a partir da especialização, eu entendi a carreira deslanchar, né? O respeito, né? A referência em TI, e aí eu percebi um crescimento, né? A partir disso. Ocorre que em 2010 eu já estava com 25 anos de carreira, né? Na área de TI. Já era uma vida. Havia um esgotamento por conta das jornadas, de tudo aquilo que a gente tem que manter ativo, né? E já num nível de gerência com muita responsabilidade de áreas, né? Porque são áreas multidisciplinares. E aí que aconteceu a questão que me fez pensar em empreender e migrar, né? Primeiro houve uma insatisfação, que eu não sabia onde que ela era fundada, então eu procurei o processo de coaching para resolver essa questão, né? Foi a minha aproximação primeira. O autoconhecimento ajuda, né? Exato. E aí eu fiz o DISC, que é também para ajudar a entender um pouco de mim mesma, né? As minhas reações, a minha forma de me comunicar e tal. E aí eu fiz um diagnóstico, que aquilo que estava me mantendo em TI já não era mais a tecnologia em si, mas a minha satisfação em formar equipes e líderes. Isso era o meu, meu motivo. A parte da gestão. A parte da gestão era mais do que a TI em si, né? De desenvolvimento. Mais do que a TI, exato. Né? E aí eu pensei, né, em mudar, e aí eu tinha que estruturar isso, porque haviam competências para serem buscadas, né? A coisa não... Eu não consigo só mudar de carreira com aquele degrau ou aquelas competências que eu tinha desenvolvida para a carreira de TI. Então, para ser consultora e para atuar como empreendedora, eu descobri, né, dentro do meu processo de avaliação, que haviam muitas competências para serem desenvolvidas.
E aí eu fiz reconhecer um isso é plano. importante para começar com o pé direito, né? Começar É, da melhor maneira possível, de uma transição mais tranquila, né? e aí havia uma necessidade, né, de também custear essas competências, né, pagar por elas, enquanto, porque para migrar e você migrar de carreira, você começa de novo, né, você não começa no degrau que você alcançou numa carreira Exatamente. que você teve muitos anos lá. É verdade. Às vezes você Então, precisa dar uns passinhos, né, para trás para poder dar esse impulso novo, né? exato, é. E aí foi o caminho, né? Eu fiz o meu plano, identifiquei que competências eram essas, quanto Então você tempo dividiu o elas seu plano iriam. só para a gente entender, Neila. Você dividiu o seu plano entre uma preparação de autoconhecimento, uma A dessa primeira, própria transição profissional. a primeira fase foi o diagnóstico, que é o Tá bom. pré-projeto que eu chamo, né? Uhum. Que é identificar o que eu queria fazer, né? Legal. Isso levou 3 meses entre o DISC e sessões de coaching individual. Uhum. E aí eu construí um plano de 3 anos, aonde eu tinha que buscar as competências que me faltavam, porque eu tinha que fazê-las Legal. caber no orçamento. Porque eu ainda Também tem estava que em pensar TI, nisso, né? eu ainda estava em TI, mas se eu deixasse para buscar isso depois, eu acho que se teria sido mais difícil, né? Não é impossível, mas seria mais difícil. E aí eu fui buscando primeiro as competências que me permitiam iniciar algumas frentes, como o coach de carreira, né? Então eu fiz a minha formação em coaching e fiz a minha certificação na metodologia DISC, Legal. Que é porque uma isso certificação já me permite. internacional também, né, Neila? É uma Isso, metodologia isso, internacional também, né? também. Então, eu fiz o primeiro coaching, depois o DISC, e essas duas competências, elas já me habilitavam, claro, depois de cumprir o projeto, né, de certificação, que você tem que fazer horas bônus e tal, para depois você evoluir. Ter essa prática, né? E aí eu já poderia começar com uma renda paralela para começar uma reserva para o futuro, né? Então E você aí eu pensou levei. nesse terceiro pilar de organização, né? A organização do É, autoconhecimento, o processo do aprendizado, mais a parte financeira. Só que eu tinha que levar, como o meu plano ia demorar 3 anos, eu tinha que me manter em TI, nas atividades Nesses de 3 anos. TI, conhecimentos de TI, mais o que eu queria buscar para a minha virada. Então, eu fiz paralelo à minha carreira durante 6 anos. Então, de 2010 a 2016, eu era TI, fiz alguns projetos fora de TI também, de processos, né, na parte de Uhum. consultoria. Depois voltei para TI, fiquei mais um tempo, e aí eu em 2016 migrei definitivamente. O meu CNPJ, né, que foi a minha primeira ação empreendedora, eu acho que de É um admitir, né, marco, que né? você Criar um é CNPJ um é um marco, marco, né? eu criei ele em 2012, né? E eu Tá. comecei a emitir as minhas notas como CNPJ em 2012. Então, mesmo nos períodos onde eu trabalhei CLT, eu mantive o meu CNPJ ativo e fiz alguns serviços paralelos, né, como CNPJ, para que eu pudesse experimentar essa nova carreira, porque também Isso, há legal. um ajuste fino que a Verdade. gente vai dando à medida que a gente caminha, porque lá no início, quando eu fiz meu planejamento, algumas coisas eu me equivoquei a E é respeito de normal esse serviços. processo, É né? normal, Uhum. mas eu acho que quando a gente migra mais velho, a gente é muito crítico, né? Eu sou muito crítica, né? E aí eu acho que a gente tem que se libertar disso como empreendedor. Se permitir Porque o errar, porque empreendedor, faz parte do processo, né?
o empreendedor, eu já tinha passado 30 anos dentro do corporativo, né? Então, eu tinha muito aquela coisa de ter certeza do que eu vou fazer, do que eu quero, os passos para seguir e tal. Agora, no empreendedorismo, existe outras competências, né, que você precisa desenvolver e o tempo para isso é diferente, né? O comercial, o relacionamento, a certeza do seu produto, né, do que é que você quer ofertar. E aí é um amadurecimento clara, né, do que é o seu negócio, né? E aí, em 2016, eu migro definitivamente, aí eu saio de TI, e a TI não sai de mim. Né? Até porque, eu acho que é uma coisa... essa experiência que você tem de TI, quanto que ela te ajuda nesse processo, né? Porque às vezes a gente acha que são coisas desconectadas, eu saí, deixei essa carreira, agora a página lá tá virada, eu comecei uma vida nova. Mas eu acredito que tem coisas que possam ser aproveitadas aí, bastante coisas dessa experiência, né? Você sabe que isso que você está me perguntando é uma coisa muito interessante, porque eu acabei tendo que passar por uma consultoria de estratégia de marketing aqui em Jundiaí, né, que é onde eu estou atuando, porque na forma como eu embalei os meus produtos, eu batia na porta de um possível cliente como coach. Entendi. E não como consultora de processo e indicadores, que era onde eu podia... E que o coach é parte disso. O coach é uma ferramenta, né, para desenvolver pessoas, né? e individualmente ou em grupo. Mas eu não tinha história e também havia uma banalização do termo coaching, que eu temia muito ser confundida, né? Porque eu acredito muito na ferramenta coaching, mas não com o viés de psicológico, porque não é minha área de formação, eu sou formada em TI. Coach não é terapia, né? Isso precisa deixar claro para todo mundo, né, Neila? E aí, nessa abordagem, né, que eu passei aqui em Jundiaí com uma consultoria, ficou muito claro que a minha fala estava errada na abordagem do cliente. Eu tinha que me apresentar como consultora de processo e indicadores, que é onde eu tinha firmado a minha carreira. Desenvolvimento organizacional, que é onde você tinha história, né? Exato. E aí, a partir disso, eu migrar para outras atividades, como coaching aplicado nas rotinas operacionais da empresa, para ajudar a formar os líderes dela e equipe, que era o meu propósito. Mas a TI, ela ajuda de qualquer forma, né? Eu não deixo de usar nada do que eu executava como gerente de suporte ou gerente de governança de TI. Porque a tecnologia, hoje, ela depende, vamos dizer assim, qualquer carreira hoje depende da tecnologia. Não adianta você negar. Conhecimento você precisa ter, né? Isso mesmo. Você precisa ainda mais com a digitalização e tudo mais, né? Exato. Então, foi muito rico para mim, e eu não tinha algumas barreiras da tecnologia que talvez outros profissionais que vão para a carreira de consultor vai sem ter vivido TI. Então, eu não tinha medo da tecnologia, né? Então eu não tinha medo da tecnologia. Se eu tenho que aprender, então eu vou. Agora, o que é diferente da tecnologia são esses apps, né, que a gente usa hoje, que você tem N formas de fazer conferência. Então, se você tem Skype, Whereby, Zoom, e aí tudo isso, e saber utilizar essas ferramentas para conseguir se comunicar, é um outro aprendizado. Ainda mais com a pandemia, né? Isso acelerou, né? E essa tecnologia, ela é diferente da tecnologia que eu vivi. Então, eu fui aprender, né? Então, eu fui frequentar cursos de marketing digital, de ferramentas de empreendedorismo mesmo, né? Para você poder se organizar, tem ferramenta para tudo, para editar vídeo, né? Então, algumas coisas a tecnologia eu já trouxe comigo da minha carreira, e outras eu fui buscar, né?
Legal, que legal você contar isso. A Bruna tá, falar até te contar um pouquinho, a Bruna Prado, Bru Prado, ela falou que você é a Ah, inspiração para ela, é a maior inspiração da transição de carreira dela é você. E ela acabou de obrigada, Bruno. perguntar isso também, acho que está bem conectado com o que você comentou, sobre como que essa sua experiência em TI vem te ajudando aí na sua carreira. Eu acho que está bem alinhado com o que você acabou de contar também, essa pergunta dela. Se Verdade, alguém mais tiver verdade. pergunta, dúvida, alguma contribuição, pode ir colocando no Que chat que a gente legal. vai acompanhando. Beijão, Bruna, para você. Neila, deixa eu Ela, te perguntar ela, uma ela coisa. migrou também, viu? Ela migrou Fez a da transição? intraempreendedora para empreendedora. Não é fácil, né? É uma jornada aí. Que bom. É Seja uma bem-vinda jornada. aí, Bruna. Seja bem-vinda ao nosso papo aí. Se tiverem mais questões, vocês podem ir colocando. Então, você se preparou, então, do ponto de vista de coach, você se preparou do ponto de vista de aprender as ferramentas, né, do coach, aprender Sim. as ferramentas de gestão, essa preparação. Como que foi sua preparação financeira, Neila? Qual foi o processo que você fez para dizer assim, eu preciso ter uma reserva, não preciso, eu já tenho cliente, eu vou me jogar. Qual É. foi o seu processo em relação a essa parte financeira? A ideia de ir para o Essa, interior, quanto que isso impactou? essa mudança toda, ela mexe com muitas questões que a gente tem, vícios, né? A gente, quando tem carreira e a gente é CLT, talvez o meu maior vício, ou uma das coisas que ainda estou trabalhando para vencer, é a gente trabalhar no giro, né? Então, o giro da conta, do limite da conta, o giro do cartão de crédito, né? Essa lá em 2016 foi a minha primeira lição, né? Que era o limite da minha conta não é meu salário, o limite do cartão de crédito não é meu salário, embora eu acreditasse, enquanto TI, que era possível trabalhar no giro. Então, a maior mudança para mim, do lado financeiro, foi entender que o quanto eu podia comprometer, porque não havia mais certeza, né? O mês que vem Você não tem que tem fazer, né? contrato ou não tem um serviço, enquanto eu não vender eu não tenho, e aí você começa a avaliar toda a sua rotina, todos os seus hábitos, né? O seu Verdade. padrão de vida. Quando eu resolvi migrar, eu sabia que eu não ia ganhar como eu ganhava em TI. E nem ter aquela segurança do 13º, 14º, PLR e etc, Férias. né? Férias, né? Uma Eu já cooperativa sabia. maravilhosa, uma cooperativa maravilhosa na empresa para Pois atender as é, pessoas quando elas precisavam. você educando e atendendo a gente nas loucuras que a gente buscava, né? Educando a gente a trabalhar melhor com dinheiro. A gente não, eu acho que quando você decide empreender individualmente, que foi o meu caso, eu não abri uma empresa para ter funcionários, mas eu me considero empreendedor individual, né? Porque quando eu tenho que sair para oferecer um conhecimento meu, um produto que eu tenho, eu estou fazendo o meu trabalho acontecer, né? É verdade. E aí, do ponto de vista financeiro, a primeira coisa que eu fiz foi vir para dentro do nosso apartamento de Jundiaí, que estava quitado, né, para a gente não ter despesa de moradia, porque enquanto TI a gente tinha um apartamento em Jundiaí, mas morava alugado lá em São Paulo, então comecei a Que é reduzir. uma Então, despesa, né? eram 2 condomínios, 2 internet, 2 telefone, tudo 2, né? Porque 2 casas. É A verdade. Juliana, a minha filha, estudava aqui em Jundiaí, então a gente vinha para cá para visitá-la, então 2 carros, né? Eu e meu marido, cada um com um, e a despesa de IPTU não IPVA, né, seguro. Tudo, né? Então, essa avaliação, Janaíne, é a respeito do padrão de vida e até do que cabia dentro do novo orçamento, foi uma guerra muito grande para mim. É um desafio mesmo, viu? Porque você
dizer não, não dá para Ainda mais fazer. depois de tanto tempo com um padrão diferenciado, né? Né? Então, assim, quando você está estável numa carreira e você está com uma certeza de que você vai ter aquele rendimento no mês seguinte, no ano seguinte, etc., você se acomoda nesse raciocínio. Mas eu me despertei vendo o quanto eu gastei com coisas que não faziam a mínima diferença. Nem E que emocionalmente. podiam ter gerado essa reserva, né? Talvez, né? Pois é, eu podia ter uma reserva muito maior se eu não tivesse alguns vícios, né? E eu acho que é muito importante, quando a gente está falando de imigração, né, que as pessoas que pensem em migrar saibam que é um caminho possível. Ele vai mudar a sua forma de pensar, né? E é importante que você se prepare para isso, porque emocionalmente você tem que abrir mão de algumas coisas que você considerava prêmios da sua escalada profissional, né? Então, hoje, quando eu estou fazendo um orçamento, eu incluo, por exemplo, o meu deslocamento, a minha alimentação dentro do projeto do cliente para poder passar o meu custo. E eu não tenho mais um carro na garagem. E talvez na pandemia, né, que a gente pouco sai, esse seria um custo que estaria parado dentro, né, da garagem. Só estaria gerando despesa e nenhum retorno, só despesa, né? Exato. Então, é importante que a gente avalie a migração de carreira do ponto de vista financeiro para construir uma segurança de reserva de um mínimo de 3 anos, que é o tempo que leva para você começar a girar um negócio. É a maturidade, próprio, né? Começar a dar maturidade para o negócio, né? Isso que a Neila está falando é muito importante. Assim, é claro que tem hora que a pessoa tem que empreender por falta. Às vezes ela teve que acelerar o processo de empreendedorismo por falta de opção mesmo. Ocorreu uma ruptura brusca na carreira, ou uma demissão, uma situação que levou a um estresse muito grande, a pessoa não tem condições mais de ficar. Muitas vezes ela não vai ter tempo de fazer esse processo. Agora, na medida que a pessoa se planeja, ela pode cuidar da parte do autoconhecimento, né? O que eu quero fazer, né? Quem eu sou, quais são as minhas escolhas em relação à família também e tudo mais. Um processo de capacitação para esta nova empreitada, né? Porque você contou muito de como você se capacitou para assumir esse novo processo. E um outro ponto que sustenta, o outro pilar que vai sustentar esse tripé aí da transição de carreira é a questão da parte financeira, porque muitas vezes você pode perder tudo aquilo que você investiu de tempo, de autoconhecimento e de treinamento por não conseguir sustentar financeiramente essa mudança, e aí você tem que voltar atrás ou repensar suas escolhas. Então é um tripé mesmo, né? Se as três coisas caminharem juntas, a chance de você ter sucesso é bem maior, né? Eu disse para você outro dia que eu ainda não estou formada na educação financeira, né? E mas está no processo eu estou no bem caminho, avançada. Eu estou num caminho hoje mais consciente, né? E eu acho que isso é um grande avanço, porque eu negava, né? Eu negava que eu precisava ter controle, porque como ganhava, achava que não precisava, né? E hoje, nunca tinha faltado, né? E hoje eu penso que muitas vezes eu penso sobre coisas que eu já teria feito no meio da pandemia, sem nenhuma necessidade, e que hoje eu falo assim, não preciso disso, né? Não preciso comprar sapato novo, não preciso de bolsa, né? E essas coisas que a gente se habitua a querer compensar, né? Alguma coisa que a gente pode estar perdendo. Verdade. Muito boa essa sua avaliação. Então, recadinho financeiro para a transição de carreira, colocar isso junto desse processo, porque com certeza faz parte, né? A gente tem eu queria que você compartilhasse com a gente algumas lições, assim, o que para você você tem aprendido nesse processo de empreendedorismo, o que você amadureceu lá de 2016 para cá, a gente está falando de 5 anos,
desses 5 anos, a gente já está indo para mais de um ano num processo de pandemia que muda, né, a forma da gente se colocar para o trabalho, a forma como as empresas estão recebendo o processo de consultoria, né? Tem gente que vê como custo, tem gente que vê como investimento. Como que tem sido esses desafios de empreender neste cenário que a gente está vivendo agora, Neila? Eu entendo que as pessoas, quanto mais cedo as pessoas entenderem que não haverá emprego para todos, trabalho sempre vai haver. Isso aí. Você pode formatar o seu produto e a sua carreira intraempreendedora ou empreendedora da forma como você quiser, mas não pode se iludir de que vai haver emprego, CLT para todos. Então, acho que a Cada primeira vez lição... mais isso está evidente, né? A primeira lição, talvez, ou o primeiro recado, né, que eu posso dar, uma dica, é que o empreendedorismo é um caminho para nós. É possível aprender a empreender. Verdade. Quando você está ligado a instituições que cuidam da educação do empreendedor, eu sou associada da SEA Jundiaí, que faz um trabalho maravilhoso de apoio ao empreendedor. É importante que você se filie a uma associação que cuide do desenvolvimento de competências, de apoio nas horas de dificuldade, né? Verdade. Porque quando você está sozinho, né, ou quando você está olhando apenas para o seu negócio, você não está pensando de uma forma associativa, você está sozinho. A sua força e a sua palavra é individual. Então, é importante que você entenda o valor de estar representado através de uma associação e dela ir buscar o desenvolvimento disso. Aí você lá vai criando uma rede de apoio, né? Uma rede de capacitação apoio, e apoio, né? Grupos de networking, né? Eles têm dentro da associação o UNA-se, que eu participei durante um ano, né? Que foi muito bom para mim, para me desenvolver, né? E tudo o que nós experimentamos enquanto empreendedor é válido, mesmo aquilo que dói. Né? Aquilo que você não gostaria de ter. Né? Mas eu acredito, Janaíne, que a pandemia ela abriu os nossos olhos para sair da acomodação. Então, mesmo como empreendedor, o fato de você ter um contrato assinado ou você ter alguma coisa que é provisionado por um período, não quer dizer que amanhã vai cessar, porque uma situação como essa, ela virou o mundo de ponta cabeça. Então, quem tinha se reinventado, teve que revisar tudo que tinha pensado e começar de novo, quase que, né? Exato. E aí você está atento para o que está acontecendo, aonde tem oportunidade para você pegar uma carona naquilo ou modelar o seu produto naquela direção. Né? E tem oportunidades, né? A crise é um momento de oportunidade também, né? Exato. E quando você não tem a oportunidade, é um momento também de você avaliar se aquilo que você está fazendo é essencial. Porque no momento onde as empresas estão cortando alguns custos, né, e algumas coisas que não dá, né, é um privilégio desenvolver ou fazer imediatamente, se o que você está oferecendo está dentro daquilo que é essencial. E se não, você deve olhar para o seu produto de uma forma mais crítica e embalá-lo de uma forma a contribuir com esse momento. Reposicionar, então, às vezes até, né? Se reposicionar, quebrar o seu produto em subprodutos para vender mais parcerias para aquele menores. Produto, ou buscar parceria para deixar aquilo mais robusto, estruturado, né? Então pensar, né? Sair da caixinha, né? Exato, não pensar no individual, né? Vou fazer sozinho, não quero ajuda ou não vou compartilhar, porque às vezes junto o seu produto cria valor. Exatamente, isso mesmo. E a gente tem visto muito isso agora nessa pandemia, né? Quem buscou formas de se integrar em plataformas, em redes,
acabou conseguindo se desenvolver mais e ganhar essa rede de apoio e essa musculatura para enfrentar esse momento, né? Pois é. E é um momento que também cria uma crítica em cima da sua reserva, né? Quanto tempo você consegue viver sem trabalho? Né? Ou com Então, trabalho, mas sem renda, que às vezes a gente está trabalhando, mas a renda ainda não vem, né? A gente está trabalhando e a renda não chega. Né? E aí, eu acho que essa questão, né, de ter a reserva, de cuidar disso, né, de se precaver, não trabalhar muito a conta daquilo que você usa, né, o que você gasta para manter e avaliar também com o que você gasta, é extremamente importante. Não agora só para a pandemia, mas para o futuro de uma forma geral. Eu acho que a pandemia a gente ainda vai viver 2 anos com ela, e é preciso que a gente aceite que dói menos, se cuide, né, para ter saúde, para ter intelecto, né, bom, né, ter emocionalmente equilibrado para trabalhar, mas pensar no futuro de uma forma mais longa, né, de ficar pensando na reserva para situações como essa, onde não tem trabalho, não tem oportunidade. São duas situações, né? A gente tem o problema a gente tem situações emergenciais de curto prazo, vamos chamar assim, que é, por exemplo, ou um desemprego ou uma perda de um contrato grande para quem já é empreendedor. É uma situação que acontece e a gente tem que saber que tem que ter reserva para situações de curto prazo. Tem situações, vamos dizer assim, inusitadas que ninguém esperava, por exemplo, uma pandemia ou uma crise mundial que não estava prevista acontecer e acontece. Então, essas coisas, você tem que ter uma reserva para essas coisas de curto prazo ou circunstanciais. Mas uma coisa que eu tenho alertado muitas pessoas, Neila, cada vez mais, pensar no longo prazo, né? A gente sabe que a gente não vai ter, provavelmente, pouco provável que a gente tenha uma previdência social esperando por nós daqui a 10, 15, 20 anos. Então, a gente precisa começar esse processo de preparação da nossa transição para a aposentadoria. Então, a gente tem que ter a transição de carreira. O empreendedorismo pode ser uma chave para essa fase de aposentadoria, mas a gente tem que ter consciência que a gente precisa reduzir, até porque o corpo é uma máquina, né? Ele precisa de uma redução aí de tempo de esforço depois de uma certa idade. E é essa reserva que você construiu ao longo da sua carreira que vai te permitir ter esse processo de aposentadoria, ainda que ativa, ainda que trabalhando, mas com mais qualidade de vida. Senão você passa a não ter qualidade de vida nessa fase que cada vez vai ser mais longa, né? A expectativa de vida hoje no Brasil é 80 anos. O que é importante, eu ouço muito um ditado, uma fala que eu discordo, que é assim, que quando você trabalha numa carreira intraempreendedora, corporativa, você trabalha muito, né? E quando você é empreendedor, você trabalha mais ainda. Porque você tem que cuidar do negócio, você que está lá de olho e tal. E eu acho que tanto numa carreira ou num caminho empreendedor, você tem que ter limite de hora. Isso aí. Porque se você faz migração, né, de carreira, não é para viver ou estressar como você estressava antes, né? Então, a minha energia para o trabalho ela é muito alta. Então, igualmente lá em TI, às vezes eu ficava 10, 12 horas direto trabalhando para entregar algum projeto. Eu me peguei muitas vezes no empreendedorismo querendo fazer o mesmo movimento. E aí tendo ser chamada a atenção, né, por filho, por marido, tipo, você migrou de carreira, mas a carreira não saiu de você, né? E aí você precisa mudar e fazer intervalos e cuidar do equilíbrio, né? Para que isso seja feito de uma forma sadia e também que traga realização. Verdade. Senão depois você fica frustrado porque você mudou, mas a vida não mudou, né? Você continua com o mesmo ritmo de vida e aquilo que foi a sua motivação na mudança não se sustenta, né? Verdade.
Uma outra coisa que a gente tem também, né, talvez cultural, aí talvez seja papo para outra discussão também, é essa coisa com o trabalho, né? Ou a gente odeia o trabalho porque a gente foi ensinado que o trabalho é uma obrigação e não uma oportunidade de se desenvolver e de progredir. Eu vejo o trabalho como oportunidade de desenvolvimento e de progresso, né? Sim. E tem gente que vê o trabalho como obrigação. E aí a gente fica nesse dilema mesmo, né? É. De como que eu tô perdendo, perdi muito tempo. Então, assim, essas reflexões sobre o que o trabalho significa também são importantes. Mas a gente também saber que a gente tem várias áreas na nossa vida e cuidar dessas outras áreas também é fundamental, né? Eu tive um Neila, professor hum, de História e Filosofia do Trabalho na faculdade de administração. E ele disse, aonde nasceu o trabalho? O trabalho nasceu como um castigo, né? Depois que eles foram exatamente. expulsos, né? E aí você tem que trabalhar para ter o seu sustento. E aí E a aí você gente tem que acaba. ressignificar isso Tem, para a gente tem. encontrar prazer no trabalho, né? Exatamente, isso mesmo. Deixa eu te contar uma coisa, a gente já está indo para quase uma hora de live, 50 minutos, Opa, e o Instagram, depois de uma hora, a gente não consegue seguir. Ele tá interrompe bom, a gravação. Então, o que eu legal. queria fazer? Eu tenho duas perguntas ainda para você. Eu vou fazer a primeira, daqui a pouco eu faço a outra. Se alguém Tá, tiver perguntas e algum comentário para a Neila, coloca aqui para a gente também. A Bruna está agradecendo também a CE por todo o apoio, dizendo que o Arthur entrou aqui com a gente. Tem alguns comentários aqui, depois eu leio mais. Mas quem tiver alguma tá. pergunta ou alguma consideração, manda para a Neila, por favor, que a gente já faz, porque a gente precisa encerrar 20h30 por causa desse tempo que a gente tem aí do Instagram. O que eu queria saber de você? Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre um projeto muito bacana que você tem em parceria com a ACE, que foi um sucesso nas 2 últimas semanas. Eu pude acompanhar, vi todo o seu empenho, sua dedicação para fazer um projeto, entregar um projeto muito bem feito, muito bem estruturado. Que você contasse para a gente sobre o Obrigada. projeto Coach for Her, que a gente está falando do mês das mulheres e esse é um projeto voltado para as mulheres. Então, minha primeira pergunta de finalização para você seria contar desse projeto do Coach for Her. O Coach for Her nasceu em 2015, quando foi a primeira edição, né? O objetivo dele é trabalhar o equilíbrio da mulher de negócios, né? Seja empreendedora ou intraempreendedora, trabalhando questões técnicas e comportamentais, né? Para essa edição, que a SE Jundiaí está me apoiando, a gente teve o primeiro módulo voltado para questões técnicas, onde você veio com a parte de educação financeira, que eu não tive na primeira edição, e aí eu vi, após empreender, que é importante, né, que a gente deveria ter desde a infância, e trouxe a educação digital pelo Renato Xavier para compor um material que tanto traga técnica e metodologia de gestão da empresa, né, para pensar sob o ponto de vista de resultado, ter controle de indicador, gerir a equipe, fazer a gestão das pessoas, quanto cuidar do equilíbrio emocional, mental, espiritual, físico, que é tema do módulo 2, que vai acontecer em novembro. Então, é um projeto, né, que eu entendo a mulher, né, seja numa carreira empreendedora ou intraempreendedora, nós temos muita coisa em comum. E quando a gente está trabalhando num lado ou no outro da mesa, como dona da empresa ou líder de uma equipe dentro da empresa dessa mulher, a gente tem que ser solidário. A gente tem que entender, empático, né, com a dificuldade do outro, as preocupações que uma empreendedora pode ter e que aquele valor que aquele líder recebe, ele tem que reverter em resultado, né? Ele tem que fazer com que aquele líder cative a sua equipe, cuide das pessoas, para que elas alcancem produtividade. Para que faça as Então, entregas, né? esse é o motivo do Coaching for Her, né? É um projeto pessoal, mas na segunda edição, diferente da primeira, eu tenho convidados. Então, eu Legal. tive convidados no primeiro módulo e terei no segundo, porque eu não posso falar de todos os temas com a propriedade que vocês agregam.
quando é muito técnico, né? Mas Exato. conta, alguém, quem não fez o módulo 1 nas 2 últimas semanas, consegue fazer o 2 em novembro? Vai ter uma turma extra do módulo 1? Qual que é o... Então, Para gerar um encontro é, aí para o 2 aí mais a bacana, gente qual que é a programação? a gente tá entendendo, né? A CE que está me apoiando na parte de administração do evento, a gente entende que aquelas que quiserem fazer o módulo 2 deveriam fazer o módulo 1 gravado, que está disponível na Ah, plataforma. legal. Boa Porque ideia. isso vai dar a condição dela atender o olhar que a gente quer, porque no módulo 2 a gente quer que ela entenda que ela não pode cuidar só da profissão, que ela tem que cuidar das outras demais áreas da vida dela. Legal. Então ela assiste os vídeos do. Ela pode fazer contato com a ACE, ter acesso aos vídeos e às gravações. Não é só vídeo, viu, gente? É um monte de exercício, de atividades, de material de apoio. O curso está super completo. E aí ela se prepara para entrar no módulo 2 com essa preparação aí e junto com o restante da turma. E ela pode colocar também as dúvidas lá na plataforma, eu vou respondendo, né? Então a gente quer trabalhar esse intervalo até o módulo 2 para trazer quem não fez ainda, Legal. né, para participar agora. Legal, que bom que ainda tem tempo. Fiquei feliz de saber. Legal. Mais uma pergunta, como que as pessoas podem conhecer a empresa Neila Cristina Franco, aí, o seu projeto aí de desenvolvimento, de consultoria organizacional? Só fazer um comentário, que talvez não dê tempo, a Cal Bianchini disse que queria dizer que ela fez o curso de coach com você e que foi extremamente importante, que agregou muito conhecimento para ela. Obrigada pelo depoimento aí, viu, Cal? Eu que agradeço, Cal. Beijão para você. Bom, o meu site é neilacristinafranco.com.br e eu estou nas redes sociais, né, Facebook, Instagram, como Neila Cristina Franco, e o Coaching for Her tem um site próprio, né, que está direcionado lá, então é coachingforher.com.br. Mas se você for direto no site, você também encontra o link para o programa, é bem legal. Muito bom. A gente vai para os nossos finalmente aqui. Quem chegou depois não conseguiu acompanhar todo o nosso papo, pode acessar depois pelo IGTV da Moneta. A gente vai disponibilizar o Instagram Moneta Consultoria. No IGTV vai estar todo o vídeo gravado lá daqui a pouquinho. E amanhã também vai estar no YouTube da Moneta Consultoria. Então dá para as pessoas depois assistirem, quem perdeu uma parte ou quem quiser revisar alguma coisa. E eu queria que você deixasse, Neila, a gente tem 2 minutinhos aí, um recadinho final para as pessoas aí, o que você tem para... Qual que seria o seu recado para as pessoas que estão acompanhando a gente, para quem vai ver esse vídeo depois em relação a empreender, esse desafio bacana que é? Eu acho que o melhor e o que mais positivo eu posso dizer é que não temam empreender. Esse é o caminho de todos nós, né? Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que migrar para um outro modelo de trabalho, né? Escolha o seu motivo, né? Identifique no que você quer trabalhar. Tem metodologias como o DIS, que é onde eu sou certificada, que eu posso ajudar a encontrar esse caminho, né? E você ir buscar. Porque é um caminho de muita realização, tanto quanto a carreira intraempreendedora. E não tenha pressa, você pode navegar, você pode navegar entre o empreendedorismo e o intraempreendedorismo sempre que você quiser. E eu acho que isso é libertador. De você não ter que ficar escolher. Eu faço isso há 11 anos, eu tenho essa carreira, eu faço há 11 anos as 2 carreiras. E eu acho que isso, né, eu acho que o medo maior de quem quer empreender é de dar errado, né? Então eu digo o que meu pai, eu vou fechar com o que meu pai dizia, a gente estuda para a vida. Então, aquele conhecimento que você adquiriu antes, ele está aí, ele está disponível ao momento que você quiser. Não deu certo, começa de novo. Foi assim que eu fiz e deu certo. O primeiro aprendizado nosso, que a gente cai toda hora, é andar, né? E se a gente desistisse da primeira vez, a gente estaria rastejando até hoje, né? Estamos nós aqui andando super bem, nos desenvolvendo. Então, errou, a gente começa de novo. Muito bom o papo, viu, Neila? Parabéns aí pela sua entrega em tudo que você faz. Eu te conheço, sei da
da sua Obrigada. disposição para entregar o seu melhor em tudo que você faz. Que bom que a gente pôde bater mais esse papo, se conhecer um pouquinho melhor, porque a gente acha que já conhece, e a gente vai descobrindo mais coisas aí nesse papo. Agradecer as pessoas que ficaram aqui com a gente. Convidar o pessoal também para acompanhar o Moneta Consultoria no Instagram, no Facebook, no YouTube. A gente tem tentado trazer material aí, não só sobre empreendedorismo, mas sobre todas as questões relacionadas à educação financeira. A gente tem um compromisso de ajudar as pessoas a viverem melhor e com dinheiro. Eu falo que quando as pessoas não tiverem medo de falar de dinheiro, eu estou super feliz. Que é essa a minha missão. Poder ter dinheiro para sonhar, né, Janaína? Isso aí, todo mundo pode. Então, acompanhe aí acompanhe as nossas redes para vocês terem acesso a esses conteúdos. Neila, muito obrigada. Obrigada a vocês que estiveram aqui conosco. Obrigada a quem está aí. Até a próxima. A todos. Beijão. Tchau, gente. Beijo. Até mais.